Para mim é uma honra, satisfação estar aqui com vocês. Mais uma quarta-feira, trazendo o melhor para vocês. Ioná, seja bem-vinda. Trazendo mais aprendizados nessa semana. Trazendo um super filme para que a gente possa realmente trazer do filme, né, coisas boas. Trazer do filme coisas que possam nos enriquecer em termos de conhecimento, boas lições, que a gente possa cada vez mais nos tornar uma pessoa melhor. E esse filme, ele traz realmente uma mensagem muito bonita na questão do que se diz respeito à família. Quando se fala de família, é o centro, né, vamos dizer assim, é o centro do amor, é o centro talvez do ódio, da raiva, é o centro das mágoas, né? Eu acho que pela proximidade acontece isso, né? Quanto mais próximos a sua relação com o outro, isso possibilita, né, há um machucado aí, né, um se magoar com o outro. E esse filme, ele mostra um pouco isso e mostra outras temáticas também, que aí vai ser muito pertinente trazer aqui para vocês, além desse tema família, que fica bem evidente, né, o quanto a questão da família, ela pode ser favorável para algumas coisas na nossa vida, mas ao mesmo tempo desfavoráveis em termos de regra, tradição da família. E no momento que você talvez quebre essa regra, essa tradição, de alguma forma você vai ser criticado, vai ser punido, e você pode se sentir em algum momento até excluído, sentir muita raiva, ressentido. Então esse filme, né, apesar, né, Viva a Vida é uma Festa, apesar de ser um desenho animado, ele tem várias lições de adulto. Então é bem interessante a gente trazer essa temática aqui. A gente vai ter um convidado especial hoje, né, o Sam. Né, o Sam é fotógrafo, para estar compartilhando os aprendizados dele, também sobre o filme. E é interessante, né, trazer essa dinâmica. O circuito de filme, ele foi criado no ano de 2020, né, no ano da pandemia, junto com a Cris Henriques, com o intuito de realmente ter um momento, né? A Cris Henriques é empresária, enfim, estuda direito, se formou em jornalismo, então tem várias profissões, né? Vários papéis que ela exerce. Então ela fez por um bom tempo comigo o circuito de filmes e marcou, né? No caso, marcou essa questão do dia de quarta-feira em relação a filme. Então desde então eu faço esse quadro, né, aqui no Instagram, e aí consequentemente vai para o YouTube. Eu já peço para você compartilhar essa live e curtir, para que mais pessoas elas tenham acesso a essa live, tá? O link aqui, né, do canal do YouTube tá aqui, tá na bio do Instagram, né, o Whindeson Moraes Coach. Vai lá, se você, né, depois da live se inscreve, compartilha, vê os conteúdos, que é de bastante relevância. Então, vamos fazer uma breve, né, introdução em relação ao filme. O filme conta a história de Miguel,
é uma história de uma criança ou adolescente, eu acredito que seja mais criança, que a família, de uma certa forma, proíbe ele de, na verdade, tocar, de falar sobre tudo relacionado à música, né? Isso há uma proibição de geração em geração. Então, o jovem Miguel, ele sonha, Sam Pintor, seja bem-vindo. Ele sonha em se tornar um músico talentoso, como o ídolo dele, que é o Ernesto de la Cruz. Então, Luiz, seja bem-vindo, para ele provar que de fato ele era talentoso, ou então ele tinha um gosto para a música, ou ele tinha um direcionamento, né, uma paixão pela música, ele queria tocar em nome dessa paixão. Então, baseado nisso, é muito o que ele faz, ele procura, né? Porque de um lado a paixão pela música, do outro a família proibia, era contra, não queria que falasse de música. Eu vou chamar o Sam, já que eu toquei nesse ponto chave do filme. Seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença, né? O Anderson já está entrando aí, grande Anderson, de Lauro de Freitas. Para mim é realmente uma honra tê-lo aqui, tá? A sua contribuição, né, no dia de quarta-feira, com a sua visão de fotógrafo, sua visão de uma pessoa que adora filme, né? E que a gente possa realmente compartilhar aqui o melhor, né? A visão de cada um. Apesar de a gente estar à frente desse circuito, você que está assistindo, a gente pede que você participe também, coloque seu aprendizado, coloque o que você talvez, se você assistiu o filme, né, o que você percebeu do filme, o que você pode contribuir. Né? Apesar de a gente estar à frente aqui, a gente também aprende, né, com você que coloca alguma coisa. Então, é importante enfatizar isso, né? Aprendizado. O circuito de filmes, ele tem como objetivo aprendizado, né? A sua visão, às vezes é a história do personagem, às vezes é o contexto do filme, né? Algo que acontece no filme, pode acontecer com você e você se questionar. O que você faria naquela situação? Ou, né, o que fez o personagem que pode talvez funcionar para você? Então, são alguns aspectos, né, que a gente vai refletir. Sam, seja muito bem-vindo. Eu vou passar a fala para você se apresentar da forma que você achar melhor. E se você quiser, né, falar sobre, né, já uma introdução, né, o contexto do filme, se sinta à vontade, tá? Mais uma vez, gratidão, tá? Passo a bola para você. Valeu, boa noite, Whindersson, boa noite a quem está aí já na live e se você entrou agora, já gravado também, seja bem-vindo. É sempre bom comentar sobre filmes, realmente eu sou um cinéfilo, gosto de cinema, gosto de filmes, e está aqui a companheira de todos os dias aí para o trabalho, né? Eu tenho aqui, esse filme é uma animação, né? Uma animação, é um desenho, né? E isso é tão complicado quanto fazer um filme, porque a gente não tem uma locação, a gente não tem áreas externas, a gente não está na rua, a gente não está dentro de um escritório fazendo aqueles takes, aqueles movimentos e tal. Não tem um profissional fazendo exatamente essa ação física, literal, né? Então, a animação é tudo dentro do computador, mas é tão complicado quanto, é tão difícil quanto. Então, parabéns a quem trabalha com animação, tá? Na verdade, o filme, né? Existe ali uma informação importante que qual a diferença de um filme e um vídeo, né? Eu queria entrar aqui logo nesse mérito aqui e dizer assim, dizer porque é informação, não só sou eu quem digo, né? É uma informação científica e comprovada, tá?
A gente faz cursos e a gente estuda sobre isso, a gente tem essa resposta. O vídeo é um produto, né? É aquela coisa que você faz, que você grava com o seu celular e está ali físico, e é uma coisa sem corte, é uma imagem em movimento, né? Mas não tem uma história por trás. Por mais que você consiga captar um som, tem a sua voz, mas um vídeo é isso cru, né? Na melhor da palavra. E o filme é realmente uma história, é uma sequência desses vídeos, né? Ah, eu fiz um vídeo ali e tal. Quando você faz um vídeo curtinho, aí é outra história. Então, é um vídeo por vídeo mesmo, mas filme, ele tem esse poder e tem essa responsabilidade de contar uma história e emocionar quem está assistindo, e não só emocionar, primeiramente, prender a atenção daquela pessoa, né? No domingo eu estava assistindo um filme com minha esposa, e ela comentou para mim: "Poxa, eu não estou entendendo, eu não estou gostando desse filme, mas não sei dizer o porquê." E eu observando, eu não vou ficar toda hora criticando um filme, porque se ele está ali, deu trabalho para quem fez, tá? Mas eu disse: "Olha, eu já sei o que é que não está prendendo a sua atenção logo no início, né? E o roteiro, enfim." Mas filme e vídeo são diferentes por conta disso. O filme, ele conta uma história, tem um início, meio e fim, e vai montar a saga daquele herói, o anti-herói, né? Aquele herói, ele começa de um jeito e ele termina o filme de outro jeito. Já reparou isso? Quem está assistindo, já assistiu um filme, já reparou que o personagem começa de um jeito e ele termina de outro jeito. Ou ele começa bom e termina ruim, ou ele começa meio cambaleando ali e tem uma evolução. Então esse é um da importância que um filme precisa ter na sua compilação. Uma construção, né? Tanto por mal como por bem, enfim, mas é uma transformação. Você recebe algo, você começa a ver alguma coisa ali, e aí no final você fica agradecido. É como você você bate palma para o diretor, para o ator e tal, para a obra pronta, né? Com um sorriso, com lágrimas. Então é o seu retorno. Você diz: "Poxa, vale a pena assistir esse filme." Assiste 2, 3 vezes. Eu assisto 10 vezes um filme. Minha esposa não: "Esse filme já assisti." Tá. E eu estou aqui com uma coisa que um pouco está fora de moda no mercado, mas vou lembrar dos primórdios aqui da fotografia. Mas isso aqui, alguns clientes até gostam, certo? Alguns até me pedem, certo? Não caiu tanto de moda, não. Ou seja, é um monstruário menorzinho de fotos que vem, né? A gente põe esse espiral aqui e ele fica dessa forma aqui, certo? Aí a pessoa tem uma pré-visualização de suas fotos e pode deixar fácil ali, qualquer momento pode olhar lá e tal, uma visita que chegar e tal, e fica legal também, né? Uma coisa bem prática, pode até levar para viagem e tal. E alguns clientes me pedem isso aqui, né? Por quê? Porque, claro, o custo vai cair um pouquinho mais o custo e tal, né? Aí normalmente eu combino de entregar esse material aqui junto com um arquivo, né? Num pendrive e tal, transfere para lá, e aí a pessoa escolhe fazer no tempo que ela quer, o tamanho que ela quer, e assim por diante. Pronto. Vendi meu peixe, né? Pronto. E o filme, ele realmente é encantador. Você estava realmente explicando aí com propriedade. Esse jovem, ele é no México, né? É um filme do México. Conta a história. Por isso que eu trouxe isso aqui, a história da cultura mexicana, né, onde eles acreditam nos mortos, né, que os mortos estão lá interagindo com eles, ajudando eles, tal, tal. É uma crença muito forte lá e uma cultura muito forte. E eles no cemitério, eles levam a foto do ente querido e botam lá, né? E segundo a tradição deles, se você deixar de botar fotos ali da família, de pessoas da família ali em volta, tal, aí essa pessoa vai sendo esquecida. Então ela que está lá do outro lado, ela já está morta, ela morre mais uma vez, morre definitivo, desaparece, tá? Então veja que é uma forma de o filme passar uma informação sobre uma cultura de um local,
sobre um comportamento de um local, né? Não necessariamente seja verdade, mas o filme está passando o que milhões de pessoas naquele país acreditam, né? Os mexicanos, muita gente tem festa e tudo mais. Eles não têm assim esse preconceito das caveiras, né? É uma festa onde eles usam caveiras e tudo mais. E o desenho realmente ele conta a história de um menino que ele percebe que a família tem aversão à arte, por assim dizer, né? E em especial a música. E ele nota que ele tem vontade, ele tem querer, ele quer ser um músico. E só que a família repudia tudo isso, e ao longo de um tempo ele fica sabendo dessas histórias pormenorizada pela mãe, né, e pela avó e tal. E aquela senhora ali que é a bisavó dele, é bisavó? Me corrija aí, é a bisavó dele? Aquela tataravó, né? É por aí. Geração aí, né? E ele guarda, a família guarda lá uma foto, né, desse pessoal lá antigo, cortada a foto. E o filme desenrola de tal forma que, pelo menos eu tive eu entendi assim, não sei se a galera do chat aí entendeu assim esse filme, mas eu entendi que foi ela quando criança, sei lá, rasgou a foto onde tirava o rosto do pai, né? Porque o pai, ele tinha um sonho, ele queria cantar para o mundo, ele já cantava com a mãe e tal ali, e aí ele disse, pô, vou ganhar o mundo, aí ele se sumiu no mundo para conseguir fazer a sua carreira de músico e tal, e aí veja só como é a vida, né? A história contando a versão do lado de cá. Então, o cara que deixa a família, larga os filhos, larga tudo, um vagabundo, um mau caráter, e aí expurgaram da família. Não só ele, como a música. Pois? Condenaram todos os parentes, ninguém pode falar de música. E aí a mãe tinha o talento dela, que era começou a costurar sapato, e criou lá a família costurando sapato, tudo mais. Mas era imposto para todo mundo, ninguém. De repente, essa criança, depois de muitos anos, se descobre músico. Ele tentou cantar uma música, a mãe pegou o violão, quebrou, foi aquela cena forte assim e tal, que choca, né? Poxa, como é que faz isso? Um menino talentoso e tal. E porque eles não tiveram a resposta que precisavam ter. Mas na frente, o porquê de que esse cidadão não voltou para casa. E esse menino está, vamos dizer, venerando, adorando tal. Ele viajou na ideia, disse, poxa, esse cara aí é parente meu, é o meu tretavô, sei lá, né? O marido da minha tretavó, sei lá, que está ali pequenininho, contando as histórias dele. Então ele disse, ele aqui é minha veia artística. E aí ele busca, aí mostra lá uma cena deles indo para o mundo dos mortos, né? E tal. E tem todo, se fosse feito em filme, que é o filme do Walt Disney, né? Se fosse feito em filme mesmo com pessoas, talvez chocasse um pouco mais. E é um filme para a família toda, então desperta o interesse das crianças. Então eu acho que eles optaram para fazer um desenho mesmo. Assim, Sam, eu queria fazer só um comentário em cima desse. Foi o ponto, né, quando você chegou, né? Eu estava ali no ponto em relação à paixão, né, desse menino e a questão de a família ou repudiar ou não aceitar essa parte da música, da veia artística, né? Então, imagine uma criança, né, aí já entra a parte da psicologia. Uma criança que tem um desejo, que tem um sonho, um talento, e fica dividida entre aquela coisa, né? Se você vai de encontro à sua família ou a família, ali o que está em jogo ali? A perda de quê? Do possível amor. Na cabeça de uma criança ou um adolescente é isso que fica ali martelando. Então, se eu vou buscar o meu sonho, eu tenho a possibilidade de ser rejeitado. Pô, aí que posição, né, desafiadora. Eu fico, né, sou aceito, né, sou amado, entre aspas, ou vou em busca do meu sonho.
Me permita, aí isso é interessante que o filme, o autor, o diretor e tal, tá botando o ponto de vista de uma criança. Ele é garoto, tem uns 5 anos por aí e tal, né? 12 anos. É 12 anos, perdão. Nem parece, mas 12 anos. Porque ele é pequenininho. Mas o quanto podemos estar neutralizando, ou até bloqueando, ou até cortando um sonho de um cidadão, né? Logo cedo, ele tem essa perspectiva, ele quer ser um jogador de futebol, cantor, o que seja, e aí o pai ou a mãe, não, isso é coisa de tal, e aí pune ele, dá punições, ou até tenta mesmo matar. E muitos, hoje, adultos, têm esse tipo de problema, pô. Você já comentou alguma coisa sobre os bloqueios, né, que as pessoas têm na infância? É porque, assim, de tanto ser podado, é aquela história do elefante, né? Não sei se eu vou contar, e aí o elefante, quando é pequeno, ele é preso, né, em um toco de pau, enfim. E aí ele tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue, tenta sair, não consegue. Ele fica preso ali, talvez a infância toda, enfim, né? E aí, quando ele chega na fase adulta, isso pode ser um elefante que é domado em um circo, ou então de um zoológico, por exemplo. Tá? Isso é só um recorte, né, para que vocês entendam essa coisa que, né, o Maçã falou sobre a questão do poldar. Então o elefante ali, ele é domado dessa forma, e aí, quando ele cresce, fica gigante, quem é o treinador bota uma tira bem simples, onde a força dele pode tirar a qualquer momento. Ou então, o elefante, de tanto ficar preso, ele não tem a ideia da força que ele tem. E aí, né, ligando ao que o Maçã falou, de tanto ser podado, talvez pelo pai, pela mãe, pela família, quando você talvez esteja na sua estrutura de autonomia, né, talvez até construindo família, você se sente preso, você se sente podado. Esse podado, como é que se manifesta? Você deixa de sonhar, você não acredita nos sonhos, você não acredita nas coisas, né? Não é tão explícito assim, ou então outras manifestações também. E o Sam quer falar. Um comentário aqui é sobre um filme que, se for possível e a gente puder, enfim, é o filme 12 anos de escravidão. Né? Você conhece esse filme? 12 anos de escravidão. Quero só fazer um lembrete rápido sobre esse filme, que é um pouco disso aí. O cara, ele é liberto, um negro liberto, tal, e músico, e excelente músico. Ele, numa festa, toma um drink, que alguém bota um negócio lá, ele dorme, por Boa Noite Cinderela, e acorda na África lá, e passa 12 anos como escravo. E o ponto que eu quero chamar a atenção aí é que quando ele chega lá, ele vê pessoas que estão sobre esse bloqueio. Isso aí que se contou da história do elefante. As pessoas lá não querem, nem imaginam. Essa paz, a nossa vida é isso aqui, a gente já morreu, muita gente já morreu, a gente é escravo mesmo, e tal, entendeu? Só dois ou três lá que ele encontrou ajuda para poder lutar. Mas ele ficou besta por ver o quanto aquele povo crescia, já era escravo, pô. Então ele é condicionado a essa situação. E o que você falou é de grande relevância. Quem está assistindo, compartilhe esse vídeo, porque até que ponto você não está matando o sonho de um cidadão, em breve, um homem ou uma mulher, né? Por refrear ele ou por criticar ele de alguma forma, entendeu? Tem muita gente aí que está sem produzir por conta disso aí. Na infância foi bloqueado, foi criticado. E aí, junto a isso, vem uma fala do Nelson Mandela, né? Que pode prender o meu corpo, mas a minha mente, ela é livre. Né? Então, o Mandela, ele passou um bom tempo na prisão. E dentro da prisão, o que ele decidiu? Quando eu sair daqui, eu vou ser presidente da África do Sul.
Ou seja, o que, que ele fez? Ele se preparou, ele começou a estudar, talvez, as leis, direito, uma série de coisas relacionadas a isso. E aí os colegas de cela falam assim, você tá doido? Para que isso? Você está preso? Né? É como assim, desista disso. E aí vem o quê? Junta, eu estou falando tudo isso, mas tem tudo a ver com a questão do Sim. filme. Né? A questão do quê? O colega de cela estava o quê? Ele estava na direção, um sonho ali, ele estava o quê? Estudando, se preparando. E aí a pessoa que não está na mesma visão que você, não está no mesmo sonho que você, vai o quê? Te jogar para baixo, vai te poldar. Então, a gente precisa ficar muito atento. No caso do filme, o Miguel, ele tinha 12 anos. Então, ele ainda está, né, vulnerável, né, a essa autoridade das pessoas ali da família. Mas você que está escutando essa live, que você comece a ter consciência disso. Talvez quem são, talvez os amigos, né, a família, quem são as pessoas que estão, de fato, talvez te poldando disso. Você não vai, vamos dizer assim, você pode até passar menos tempo. Tem situações, né, às vezes é irmão, é irmã, é mãe, é pai, você não vai se desligar, né? Mas você pode mediar quanto tempo, né, do que você escuta, né, o quanto tempo você escuta, enfim, mediar um pouco isso para que você possa, de fato, ter uma jornada talvez mais saudável, porque você não tem o controle, né, do que o outro fala, faz, mas você tem a questão do estar no comando disso. Você tem como mediar e administrar isso. Pode falar. Em especial, o pai ou a mãe, né? Se você está assistindo e é pai ou mãe, prestar atenção nisso aí, porque ali remete também, me fez lembrar da cena em que Deus, ele depois que ele deu a sentença para Adão, né? Aí ele cortou a comunicação com a humanidade, com a Terra. Deus não está falando, só falava com Adão. Ele cortou. Quando ele volta a falar com Deus, é uma coisa rápida aqui, mas você me fez lembrar disso. Quando ele volta a falar com Deus, com o homem, veja só, ele não procura Abel, que Abel era um homem bem quisto, um homem, enfim, a história conta que era um homem que agradava a Deus, mas Deus nunca, Abel em vida nunca falou com Deus. E eles, o acontecimento deles, né, o desfecho, a morte, o assassinato e tal, diga-se de passagem, o primeiro assassinato da história, obviamente, né, Deus procurou o cara, o Caim, que estava enfurecido e que estava precisando de uma ajuda. Né? Então, ali e tal. E aí o ponto que eu quero dizer é assim, teve uma hora que o menino teve um acesso de cólera mesmo. Ele disse, eu não quero saber dessa família. Por quê? Porque ele estava perseguindo algo e ele enfrentou a mãe, enfrentou o pai. Ele disse, não quero saber desse negócio, dessa tradição aí das fotos, tal. Muito embora uma criança. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, quando Deus procurou Caim, disse, cadê seu irmão? Aí Caim foi ignorante com Deus. Presta atenção. Se Deus aparecer na sua casa, você vai ser ignorante com Deus? Se você vê que é a primeira vez, ele nem se tocou que foi a primeira vez que Deus, depois que o pai contou a história, nós viemos de lá, foi assim, e Caim e Abel eram homens. O assassinato aconteceu quando eles eram homens, não eram crianças. Então, um período de muito tempo, o pai, Adão, conversava com ele sobre Deus. E aí Deus aparece para ele. Né? Ou seja, um anjo, né, mandado por Deus. Deus não. O poder dele é muito grande. Mas ele não caiu a ficha dele, ele entendeu, puxa, o privilégio que eu estou tendo para falar com Deus. Ele não teve não caiu essa ficha, de tão enfurecido que ele estava, de tão ódio que ele estava alimentando na minha. Tanto que Deus disse, se você deixar esse pecado aí se crescer, você vai conseguir vencer. Nenhum ser humano consegue vencer. Né? Aí Deus dá esse conselho. Mas o ponto aí, eu quero dizer o seguinte, o menino lá, com 12 anos, ele se revoltou com a mãe, com o pai, tal. Aí o ponto aí, se o pai disciplina o filho, ou dá uma bronca no filho por uma atitude, e esse filho enfrenta ele, há bons anos atrás,
esse menino perdia os dentes, porque, né, os adultos, eu mesmo era guri, tá adulto conversando, jamais eu nem encostava. Eu nem encostava, né? Era uma tradição. Hoje não. Mas eu estou dizendo, se um filho fizer isso, o pai ter, aí vai o conselho, o pai ter um certo controle e entender até que ponto que foi o que Deus fez. Ele podia dizer, me respeite, rapaz, por que essa ignorância? E ele foi ignorante com Deus. Ele disse, Deus perguntou, cadê seu irmão? Ele disse, eu sou lá dono, eu sou o vigia, eu sou o guarda-costa do meu irmão. Está entendendo? Ele foi firme com Deus. Mas Deus nem por isso disciplinou ele. Então o ponto que eu quero chegar é esse. O filho, ele retruca com o pai ou a mãe não logo batendo, cala a boca para papai espancar o filho, porque isso também fecha a comunicação. Que é o que está acontecendo muito em muitos lares. Entendeu? Se ele está dizendo, segue o exemplo de Deus. Observar e tal. Por que você está dizendo isso? Ou procure em um dado momento que tiver um clima mais... Por que você falou aquilo ali? Eu não entendi. Pô, você vai agir assim, tal. Aí ele vai se abrir e vai dizer, pô, minha mãe, é que meu sonho é esse, minha mãe, mas a senhora fica apertando minha mente, tal, e eu estourei. Entende? Então aí vai um conselho nesse aspecto, sobre esse ponto aí, né? Que depois de muitos anos, Deus volta a falar com a humanidade, que foi com Caim, e Caim, não, mesmo não se dando conta, Deus também não foi logo batendo, que isso, falando com Deus, você sabe o que você está falando? Ó? Deus não, Deus deu uma lição pra gente sobre esse ponto aí, né? E o menino tinha 12 anos, ele pegou a foto que ele ficava guardando, essa foto era cortada, né? Um pedaço, não mostrava o rosto lá do tetravô dele. Só mostrava o violão, que essa pessoa tinha um violão, que era algo que ele gostava, né? Então ele imaginava, né, quem era essa pessoa, né? E ali com o tempo ele descobriu que era o avô, o tataravô, enfim. Aí que ficou mais forte ainda a busca dele para eu sou ele é da minha família, tal, aquela coisa. E lá na frente mostra um outro revés aí emocionante. Aí é importante enfatizar, Wilson, essa questão, né? Você falou da tradição. Tem certas coisas que é passado de geração em geração e tem certas coisas que são boas. Tem outras coisas que não são tão boas. E aí, nesse caso, qual era o ponto-chave, né? É essa aversão por música, coisas artísticas. Isso foi passado de geração em geração. E talvez até aquele momento ali, ninguém sabia, ou sabia, mas talvez não estava tão explícito para quem estava chegando na família, né? O menino tinha 12 anos. Então, é uma coisa que... Aí me lembra uma outra história, né? Uma história rápida. Uma família, toda vez que tinha o almoço de domingo, na hora existia uma culinária, um prato, que cortava a cauda do peixe. Existe uma tradição de cortar a cauda do peixe, acho que de 3 gerações de a matriarca, né, vamos dizer assim, né? Como assim, na hora de servir da mesa? No caso da preparação desse peixe, cortava a cauda desse peixe em um certo ponto, sempre da mesma forma. Sim. E até então ninguém questionava por quê. Sempre cortava daquele jeito, daquela forma, a preparação era daquela forma. E aí, um dado momento, né? Isso já foi neto, enfim, isso era uma tradição, tá? O que eu estou citando aqui é baseado no que eu falei de tradição do filme, né? E trazendo. E aí, às vezes, a gente não questiona por que aquilo acontece, porque aquilo está vindo de lá de trás até o momento presente. Encurtando um pouco a história, descobriu que esse corte na cauda era porque a panela, naquela época, lá atrás do era pequena. Não tinha nada a ver com a preparação, porque com aquele corte o peixe ficava mais gostoso. Era só porque não coube na panela. Então, aquele aspecto do corte
passou adiante e ninguém questionava, ninguém se rebelava sobre aquilo. Então, a mesma coisa no filme, existe uma tradição, ninguém sabe, né, por quê, e aquilo vai criando uma mágoa, um ressentimento, e aquilo acaba atingindo todas as gerações. E nesse filme, chegando nessa geração do menino, no Miguel, essa tradição, esse ressentimento, essa mágoa, porque existia uma mágoa, porque esse tataravô... Ele desapareceu, pô, ele não voltou mais. Então, uma pessoa, né, a esposa direta, né, contou uma história e todos acreditaram, baseado no que aconteceu. Ela não estava certo ou errado, ela estava falando do sentimento dela. E aí o que? Essa coisa, às vezes, aí me liga uma outra coisa. Às vezes a gente é pequeno ou adolescente, a gente vivencia uma situação, a gente acha, por exemplo, né, vamos pegar o caso do filme, né? A pessoa saiu, ou o pai ou a mãe saiu de casa. A gente não, criança, a gente não sabe o que é o motivo. Para nossa cabeça, abandonou. E a gente pode criar uma coisa baseada nisso. Então, voltando de fato, né, ao filme, às vezes é importante quebrar uma tradição, questionar, porque senão você vai levar adiante algo que não é nem seu e algo que está te impedindo também de avançar na sua vida. Então, é preciso a gente estar atento o que a gente está carregando da família e o que a gente está carregando, o que de fato é nosso, né, entre aspas, que não existe assim, né, a gente é uma construção constante, né, de interações, mas o que é da gente, o que é da família e o que realmente serve, o que começar a questionar algumas coisas também. Questionar no bom sentido. Não estou falando de autoridade, não estou falando da questão do respeito, nada. Uma coisa é uma coisa, né? Eu posso questionar, ter uma mentalidade aberta, mas eu posso respeitar, né? Respeitar quem é de direito, né? E autoridade. Então... tem esse aspecto também que eles falam, deixam muito claro lá, né? Que é essa reverência aos mortos, né? Que tem aquela questão do cachorro ali, rapaz. Aquilo ali eu chorei, viu? Já assisti umas 2 vezes esse filme. Desenho eu assisto pouco, né? Eu assisto mais filmes e tal, mais por essa ótica aí de movimento de câmeras, entendeu? De planos de imagem, close, pá, imagens reais, externas e tal, eu curto mais aí. Simplesmente por isso. E aquele cachorrinho, ele se torna ali um agente legal, muito interessante, ao meu ponto de vista, né? Eles acreditam que os animais são guardiões, né? De espíritos, né? Eles fazem. É tanto que o filme começa e tal, esse menino vai lá pro mundo dos mortos e o cachorro tá lá. Ah, que onda! Eu disse, não, é sério, eu agi como se fosse uma criança, porque a primeira vez, né, que eu falei, o que esse cachorro tá fazendo aí? Se ele tá no mundo dos mortos. E aí eu disse, fiquei viajando, não me questionei, mas fiquei, disse, o que esse cachorro está fazendo lá no mundo dos mortos? Aí depois é que encontra-se a justificativa, segundo a tradição deles e o costume deles, né, que eles acreditam, que os animais, eles têm uma comunicação com os espíritos, com os mortos, tal, segundo os mexicanos lá. E esse cachorro é o que está sendo o guia dele nessa aventura que ele está fazendo aí, né, dele ir lá e tal, e uma coisa também que se a pessoa todo ano acontece, né, o Dia dos Mortos, aí tem que levar lá uma foto de alguém que chegou, alguém mais novo, tal, para ir compondo aquelas fotos ali, e porque ele é esquecido lá do outro lado, no além, né, e lá no além ele ainda está com alguma certa vida, e aí vai se deteriorando e ele apaga, porque aí ele conhece um cara que ajuda ele, um jovem que ajuda ele nessa aventura aí e tal. E aí o cara, olha, eu só quero que você faça o seguinte, quando você voltar para lá, vai lá no meu túmulo e bota essa foto. É minha foto aqui, entendeu? Pra não esquecerem de mim. Olha que viagem, velho. E eles se tornam amigos. Tem lá uns agarrados, porque fica aquela coisa, vai me ajudar ou não vai? Tá, aquela coisa toda.
E o filme tem um desfecho emocionante. Se É, você não chorar, é outra história, mas eu chorei muito. Eu gostei do filme. assim, é importante ressaltar, né? Independente da sua religião, Sim, a capacidade de você abstrair algumas coisas, né? Isso é algo importante, porque às vezes, isso eu digo de livro, às vezes eu digo de filme, às vezes tem uma coisa que não é da sua crença, aí você, não vou assistir, não. E aí você perde a chance para você fazer esse processo é abstrair algumas coisas, né? Aquilo que talvez e você pegar o que é de bom, é o aprendizado. Então, o que é que eu vou enfatizar aqui? Independente da sua religião, né? Às vezes, né? A questão de mortos, nessas coisas, pegue o que é mais importante do filme, né? Pegue outros aspectos do filme, porque tem uma coisa bem interessante que é além dessa coisa que no momento que o Miguel, né, tá ali, acho que é escovando o sapato, né, do cara que era músico, ele ali fica uma coisa bem interessante, porque ele fala de sonho e, e essa capacidade de sonhar é muito boa, né? Isso que nos deixa vivo na vida é a capacidade de sonhar. E esse menino ele mostra um ímpeto bem interessante em relação a isso. Então, ele traz a questão, ele incentiva esse menino, né? Fala assim, o músico fala o que para ele? Se eu fosse você, eu mostrava para sua família e tocava, né? Fazia alguma coisa da parte de música. E aí a resposta do menino, eu vou fazer isso não, porque ele já tinha uma experiência que ele teve ali. Então, só que aí o músico falou assim, vá lá na praça, né, se eu não me engano, vá lá na praça e toque para as pessoas verem, né, mostre o seu talento, né, e aí nesse momento, né, ouse mostrar. E aí qual é a relação que eu faço nessa questão do filme e a questão do aprendizado? Quando você está sonhando, né, é preciso também você mostrar esse sonho, digo mostrar, expressar, porque tem aquela história, né? Eu não vou expressar meu sonho porque tem um invejoso ali, tem um, né, que pode destruir, né? E aí você fica, quando você emite o seu sonho, você expressa o seu sonho, você dá a possibilidade de outras pessoas sonharem junto com você. Incentivar também. Existe o outro lado também, né, de desacreditar, mas de você sonhar também, de incentivos. Então, o que eu aprendo dessa parte aí? Se você tem um talento, acredite no seu talento, ouse mostrar, ouse praticar, ouse realmente seguir com aquilo, né? Faça, porque isso pode ser algo que essa criança, esse adolescente, estava ávido ali, ó, apaixonado por aquilo, ele queria porque queria fazer aquilo. Se não fizesse, olha a frustração desse adolescente. Então, é importante a gente enfatizar isso também. O sonho é algo grandioso, certo? É algo que Deus nos deu, é um privilégio que temos, né? O sonho é um privilégio. Deus é o maior sonhador, certo? E posso dizer louco também, entendeu? E que viaja nas ideias, tudo mais. Porém, ele tem um poder de concentrar, de resolver, tudo mais. Mas mesmo assim, tá lá nas escrituras, ele não encobre erro de ninguém, né? Tá lá, mesmo o cara que era 100%, cometeu um erro lá, Deus deixou claro e tal. Até o próprio filho, né? Quando Jesus disse, Deus, Pai, afasta de mim esse cara, ali foi um vacilo, ali foi uma fraqueza humana, né? Mas o pai não encobriu, aquilo ficou escrito, está lá o relato. E quando você fala em sonho é importante porque assim, ó,
sonho e talento, né? E arte. Porque assim, quem é artista? Né? Esse menino é um artista, ou coisa e tal. Um advogado é um artista. Um mecânico é um artista. Né? Nós aqui estamos nos expondo aqui para falar com as pessoas, temos uma certa habilidade, temos uma certa arte, né, de fazer isso. Certo? E aí vai. Então, arte e sonho, tá um atrelado ao outro, mas de certa forma as pessoas associam só a música, né, ou sei lá, a pintura, futebol, coisas desse tipo e tal. Né? Mas a arte engloba tudo. Então, o cara está dentro da empresa dele, está trabalhando lá, é um funcionário, ou até um motorista, de que seja. Qual é a sua arte nisso? Né? Qual é a sua arte nisso? Um carro de... Antigamente, Sam, desculpa estar cortando, antigamente, ser jogador de futebol, ser músico, era coisa de vagabundo, né? Então, tem isso, então esse filme passa um pouco essa coisa, né? Mas não foi por isso, né? Teve outras questões também, que foi mostrado no filme, mas tem essa diferença, né? Que você falou de arte e tal, então tinha essa visão, né? Também. Então... e lá eles um país muito festivo, né? Muito alegre. Né? Eles celebram a vida, muito embora tenha o Dia dos Mortos, mas eles celebram a vida, então são muito alegres e tal, são muito, enfim, é festivo. Você vê uma Copa do Mundo quando mostra lá um pouco parecido com o Brasil, né? Então, eu vejo que esse menino, ele, por não se intimidar, ele enfrentou a família, de certa forma, porque ele viu que tinha uma coisa errada. Como é que pode? E o meu sonho? E o que, é que eu vou fazer? Eu gosto disso, eu gosto de fazer isso. E ele perseguiu isso, e foi. E aí o tempo, né, e as coisas foram acontecendo ali, e ele tanto buscou que ele encontrou a resposta para a família, que estava guardada debaixo dessa cultura, desse costume, que, como você falou muito bem, isso aqui é costume na minha família há tantos anos, mas até que ponto isso tem crescimento, tem valor real para o crescimento de um futuro dessa família, dessa geração. Né? Você salientou anteriormente, muito sério, muito importante. Mas esse menino, mesmo com 12 anos, ele enfrentou a família, tal. Aí mostra o momento em que ele se retrata com o pai, com a mãe. Não, família é tudo. Tem que ser e sempre será. Família é tudo. Tal. Mas ele teve esse momento aí de buscar a resposta. Eu quero saber o porquê disso. Ninguém dá a resposta. Ninguém dizia nada. Pô. Simplesmente não e acabou. Não existe não e acabou. Tem que ter uma resposta. Do porquê não. Não é? É um filme muito interessante. Muito divertido. Dei muita risada também. Então, apesar de ser um desenho animado, né, ele também é um desenho para adulto, né? É infantil, mas tem uma lições, né, para adulto, né? Bem interessante. E a gente caminhando para a questão, né, dos aprendizados, tá? Eu sempre, né, enfatizo essa questão dos aprendizados no final, porque quem entrar depois aqui, pelo menos vai pegar esse ponto aqui, chave final, né, desses aprendizados, um resumão, né, do que aconteceu na live. Né? Então, baseado, né, eu sempre falo dos 3 aprendizados. Por que 3 aprendizados? Porque de cada um você vai transformar em uma ação. Né? No coach, a gente trabalha o quê? O que você aprendeu? Ok, eu aprendi isso, isso e isso. A partir disso, qual é a ação que você vai colocar em prática para colocar esse aprendizado em prática? O que você vai a partir disso? Porque a gente aprende e a gente vai para o nosso dia a dia. Acaba esquecendo, não traz nada. Né? Você é ali daquele momento, mas depois se perde. Então, quando você atrela esse aprendizado a uma ação relacionada a esse aprendizado, você fica ali, você leva para a sua vida. Então, esse é o mecanismo, tá? Então, 3 aprendizados, Sam, que você poderia dizer para quem está assistindo aqui, que talvez foi mais relevante, que chamou mais atenção para você aí nesse filme.
eu posso citar o que o tema diz hoje, é um título muito usado hoje, né? Ser uma pessoa tóxica. Então eu digo ao contrário. Até que ponto estamos sendo tóxicos? Né? Porque é fato de dizer, aquela pessoa é tóxica. Ou o marido daquela mulher, ou do amigo é tóxico. Então eu vejo que tem um pouco disso no desenho, nesse filme aí. Né? O quanto o aprendizado é esse, até que ponto estamos realmente sendo tóxicos no relacionamento entre marido e mulher, pai e filho, no trabalho, na exigência com um funcionário, né? E assim por diante. Eu vejo isso muito forte hoje em dia, e essa palavra está sendo muito dita hoje em dia, né? Pessoa tóxica. Então, dá uma reparada nisso, e eu, da minha parte, enfim, como você está se alientando, estou sempre participando aqui com você, e entendo também uma coisa, que toda mudança, ela acontece, mas ela vai acontecer no tempo. Né? Não adianta eu forçar uma mudança de hoje para amanhã. O meu cérebro, o meu condicionamento, minha memória, eu vou esquecer, entendeu? Mas é com o tempo. Mas é como você falou, a repetição. Né? A repetição disso, lembrando disso, entendeu? E aí sim, o coach se faz presente para, realmente já falou ainda há pouco, para dizer sobre isso. Então, e não ficar frustrado porque não está conseguindo colocar em prática. Porque tem isso também, é sério. A pessoa fica se martirizando, eu não consigo. Vou contar uma coisa aqui. Eu, velho, na primeira série, eu não sabia ler. E ficava em pânico. Eu acho que era fobia ou não sei o que era. Eu tinha pânico. Porque eu dizia, eu não consigo ler porque eu sou muito burro. Eu dizia isso para mim na minha mente e falava em voz alta. Isso é um perigo. Mas eu fazia comigo mesmo. Eu me sabotava. Veja só. Aí eu estou na primeira série. Aí me passaram. No seguinte, estou lá na segunda série. Sento lá, tá todo mundo papapá. Aí o procedimento lá é outro, né? Aí a professora de português foi. Olha, vamos fazer ditado de texto. Rapaz, que onda. Foi um horror. A professora olhou assim. Olhou, viu a minha escrita meio punk. Ela disse, lê o que está escrito aqui. E eu chorei, olhando para ela em lágrimas. Eu não sei ler, professora. Ela é o quê, menino? Na segunda, quem foi que te passou? Né? Rapaz, isso foi... Aí me chamou minha mãe, na diretoria, tal, fizeram lá um retrocesso. E no outro dia eu já estava na primeira série. E eu passei um bullying tão horrível, certo? Um depoimento aqui para todo mundo. E sobrevivi, certo? Porque hoje estão aí usando o bullying como bandeira para, sei lá, vai devagar aí. Eu sobrevivi, certo? E tem muitos aí que vão assistir e vai ver que sobreviveu ao bullying. E não foi fácil. Na hora do recreio, é burro. Passou da segunda para a primeira. Tal. Foi horrível. Mas eu consegui, estou aqui, superei, graças a Deus. Mas é aquela coisa da gente se mutilar, se sabotar. Para com isso. Tudo bem. A gente tem que aprender, a gente tem que melhorar e tudo mais, mas não seja o seu próprio acusador, o seu próprio carrasco, entendeu? Sim. Não é por aí. Então, um aprendizado, eu vejo isso aí do tal do ser tóxico, né? Consigo mesmo e com as pessoas. Né? E vai lá na internet e procura saber melhor os detalhes sobre esse comportamento tóxico. É uma coisa que eu vejo aí. Né? Que foi o que aconteceu. Esse menino, ele queria algo e estavam retalhando ele. E era a família inteira. Ele não tinha apoio de ninguém. Dentro de casa, dentro dos parentes, tudo ele não tinha. Ele ia para a rua. Né? Isso sufoca qualquer um. Esse é o que eu vejo, né? A gente fazer uma análise de como estamos tóxicos para tentarmos nos desintoxicar dessa forma. E tem a questão, você salientou aí, de como é que estamos observando a história da nossa família. Como é que estamos absorvendo a história da nossa família. Como é a nossa família? Eu sou de uma família... Tem muitos irmãos, eu sou uma família, filho único, né?
Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, tal. E o que é que está chegando, o que chegou para você, e até aquilo que chegou para você, o que está fazendo daqui para frente? Está aceitando mesmo de fato isso? Ou tá? Então, uma releitura, uma análise, né, de qual é a história da sua família. Sempre há tempo para parar e dar uma reflexão nisso, né? Esse seria uma análise, né, da história da família. E o outro, E nesse ponto aí, aí entra uma questão também, para você saber aonde você está indo, é importante saber de onde você vem. Né? Talvez essa coisa tem abordagem na psicologia que faz esse retrocesso aí para você buscar as raízes, né? Para você buscar essa, de fato, eu vou botar raiz mesmo de história de ancestrais, né? Que isso faz de uma certa forma na sua mente você reconstruir a sua história de fato, você saber as suas origens. Né? Tem uma simbologia aí, tá? Eu não vou me aprofundar nisso, porque, né, tem toda uma questão aí, mas existe essa coisa da você conhecer sua história. Né? Pode até ser a história próxima e a história até, né, de gerações. Isso tem um significado, tem uma simbologia, isso, em um certo nível, é bem curativo. Né? Você começa realmente a olhar para o seu futuro de outra forma. Então, ele se tornou um menino mais feliz, um menino mais... Enfim, ele viu um outro mundo que se abriu para ele. E aí eu, vindo aqui a minha terceira, que é isso, lute. Lute, não deixa qualquer pessoa, ninguém, né? Lute, acredite no que você quer, descubra exatamente o seu talento, sua arte e tal, e lute. A palavra é essa, lutar, que foi o que ele fez. Ele lutou, ele enfrentou, velho. Ele lutou, a palavra é essa, lute. Então, finaliza aqui por dizer isso, lute. eu vou começar os meus aprendizados com a frase que até o menino fala, né? No momento que ele viu, ou então soube da história ele não sabia que era o tataravô dele, mas ele tinha uma admiração pelo músico, né? Que é o Ernesto de la Cruz. Ele tinha essa admiração. E qual foi a frase que ele falou? Que é uma frase que é bastante interessante a gente trazer para a nossa vida. Ele fala o seguinte: se ele pôde, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então, esse ponto de alguém ter conseguido fazer algo já é um ponto de âncora para você fazer também. Então, se você está pensando, você que está assistindo a live, está pensando em fazer algo, e esse algo já foi feito por alguém, então, se o fulano já conseguiu, você também consegue. Você tem plena condição de também conseguir. Então, isso até da PNL, né? Programação Neurolinguística, é uma premissa, né? Eu acho que é a premissa para você seguir na vida, tá? Se alguém pôde, eu também posso. Se alguém conseguiu, eu também consegui. Esse é um primeiro aprendizado. O segundo, que eu preciso me ousar. Eu preciso me mostrar, né? Quando eu digo me mostrar, não é o me mostrar de forma egocêntrica, ou se mostrar que para o que você veio, né? Se você tem um talento, né? Se você gosta de algo, né? Se mostre. Primeiro porque você vai se sentir bem porque você está fazendo algo que você gosta. Pode ter vários desafios aí em volta disso. Talvez lá no passado você foi podado. Mas você tem a grande chance hoje de poder superar isso. De reeditar essa história do passado. Reprogramar. Você não é... O seu passado não te determina. Não determina o que você vai ser ou o que você está sendo. Ele pode ser uma referência para você
modificar ou reprogramar aquilo, mas aquilo não vai determinar, porque o passado, né, ele já passou. Se você encarar dessa forma, né, assim será. Se você encarar de outra forma, também assim será. Né? Se você ficar preso a uma situação, também assim será. Então, ouse, se mostre, né? Se tem um sonho, né? Se ouse a fazer, a buscar. Né? É muito importante. E o terceiro aprendizado é a questão do o valor, né? A questão do valor família. Apesar dos desafios, que foi dessa forma que eu iniciei a live. Pela proximidade, a família ela tem a capacidade de ser próxima. E por isso, né, a proximidade de pessoas. E por isso, pela proximidade, é inevitável alguém machucar ou magoar alguém. Então, esse ressentimento que aí o filme traz, né? Houve um ressentimento, esse ressentimento foi passado, enfim. Que apesar disso, né, valorizar a família, porque de fato é a base, né? É aí que foi o fruto, né? Se a família não é do jeito que você gostaria, a partir dela, foi a partir dela que até o fato de você ver o que você não gostaria te fez fazer, ou te fez ser quem você é. Mesmo dizendo assim, eu não quero ser desse jeito. Então foi uma referência para você ser do jeito atual. Então até o negativo vira positivo nessa história. Um elemento, por exemplo, de uma pessoa na família bebia, o pai ou a mãe, né, bebia, aí o fulano decidiu não beber por causa que o pai bebia. Então o negativo virou positivo. Ele tomou a decisão porque o pai bebia, né? Tomou a decisão de não beber. Então, às vezes o negativo não é tão negativo assim, porque serve como algo para você fazer até de positivo. Então, essa é a terceira lição e aprendizado dessa noite. E eu passo a fala para a Sam, né, o Massan, fazer as considerações finais, né? Né, sigo o Massan, né, tem um trabalho belíssimo aí de fotógrafo, né? Ele mostrou esse trabalho, né, que ele também faz. Né? Qual o nome desse trabalho? Aqui é um microbook, né? É um mini-book. É um mini-book. Um livro pequeno, vamos assim dizer. Hoje, poucos colegas estão ofertando isso aqui, mas é uma sacada boa, certo? É uma coisa um pouco passada, mas é uma sacada interessante. É isso, galera. Obrigado, Wilson, pela essa participação. É sempre bom estar aqui, tá? Procura lá Sam Fotos Filmes no Instagram, tá aí, Sam Fotos Filmes. Bom? E assim, então assim, ó, a gente acerta um ensaio e eu te entrego esse material aqui com o arquivo, né? Ou seja, esse material fica no seu bolso, fica em casa, fica fácil de você olhar ele no momento certo, e aí no momento certo você diz, eu quero fazer essa foto aqui 30 por 40, uma foto grande. Você está com aquilo, você vai no laboratório e lá vai pagar lá para fazer, imprimir também que você quer, entendeu? Aí quero falar uma coisa interessante, que é sobre isso aqui, ó, de jogo rápido, tá? Isso aqui é um cartão de memória que todo fotógrafo usa, né? Tem uns cartões aí que eles usam um adaptadorzinho e coloca aqui aquele micro cartão. Então, esse aqui é o cartão que se usa, o fotógrafo profissional usa, é esse o cartão, tá? Você tem ideia, um desse aqui no mercado, esse aqui é o de 32, tá? 70 e alguma coisa. O dobro disso aqui está 130, 150. Então, são produtos que vale a pena fazer o investimento, porque vai dar ao cliente umas imagens com qualidade. Você vai ter aquela liberdade de pegar aquela foto
e fazer uma ampliação maior e ela ser ampliada proporcionalmente. Tal. Então, por isso o serviço de fotógrafo é um serviço mesmo diferenciado e tudo mais. Estou aqui dando uma justificativa porque algumas pessoas podem pensar assim, não, na minha máquina eu uso aquela outra. Por que não usar aquela outra? Tire, jogue fora, você vai quebrar o seu equipamento. Você vai quebrar. Por quê? Vou explicar. Esse aqui te dá a condição de você fazer as fotos repetidas. Assim, você programa aqui 3 disparos. Casamento, aniversário, você precisa ter pelo menos 3 fotos de cada instante. Porque a pessoa pisca o olho, gente. Então, aí você só tem aquela foto e aí? Entendeu? Então, hoje, quando eu trabalhava com a outra, que era aqueles vídeos, sabe aqueles tubinhos, né? Você já alcançou esse? Aquelas películas? Ali era pior ainda, porque a gente tinha que realmente contar a quantidade de fotos para não desperdiçar. Aqui não, aqui a gente pode tirar 3, 4 fotos num único momento. Todo mundo já ouviu isso já, hoje atualmente. Mas se você não usa esse tipo de cartão, você que está começando na fotografia e não usa isso aqui, você vai queimar esse sistema da máquina, você vai perder essa máquina em pouco tempo, tá? E também quando você está filmando, ele trava a filmagem. Quando você vai tirar foto, 2, 3, aí o flash disparou, daqui a pouco travou a máquina, porque tem uma lentidão de leitura. Tá? Então, quem está aí, que quer entrar na área, usa esse é o cartão para usar nas máquinas DCLR, que são as máquinas para trabalho profissional. Tá? Daí por diante. Então, é só uma dica aqui. E para dizer o porquê de que um serviço fotográfico é caro. E não é. Mas precisa, porque o investimento que se faz é por aí. Entendeu? Então, essa aqui é uma coisa interessante que alguns clientes já estou apresentando para eles e estão gostando. Estão gostando. Por quê? Porque é prático. Né? Essa foto aqui, pronto. Essa aqui eu vou fazer 20x5, essa aqui não, vou fazer essa aqui um banner. Vou levar essa aqui, já leva essa aqui, diz, moço, eu quero essa aqui. Está dentro do pendrive essa foto aqui. Aí já, bonitinho, tal. E aí você se livra um pouco mais do profissional de estar ali, faça aquela foto que eu fiz, tal. Não, está em suas mãos, está tudo lá com você. Era essa dica que eu queria dar aqui, nesse momento oportuno, e dizer que eu estou aqui à disposição, tá? Precisando, me chama no Zap, está lá no Instagram meu Zap, e me chama lá, a gente agenda. Outra coisa interessante, muito interessante, agendar. Eu quero tirar uma foto amanhã. Entenda, estou seguindo uma agenda, né? Tem que ter uma programação. Ensaios, como é que é feito o ensaio? É em cima da hora? Tem que ver como está o clima, né? Se vai fazer externo, né? Como é que está o clima, o horário melhor para se fazer as fotos, né? Sempre logo cedo e sempre à tarde. É uma premissa depende muito do objetivo do cliente, né? Então, de acordo com isso, você como profissional vai orientar para melhor forma. E outra coisa, muito bem, eu fiz agora um ensaio e eu comentando com o cliente, eu disse, você tem um esboço? O que é isso? Sim, se prepare, faça assim uns prints de algumas fotos que você deseja fazer, né? E aí pode usar alguns adereços que tem naquela foto ou algumas roupas que já tem naquela foto, né? Eu digo para um ensaio, porque aí você adianta as coisas, é a pré-edição de um ensaio, né? E quando começa o ensaio, as primeiras fotos, parece que ainda é como se você estivesse ainda se entregando para aquele ensaio, né? Muitas atrizes falavam que quando pousou para Playboy ficou horrorizada, porque eu nua, tal, mas ali eu estou indo logo num assunto mais forte, uma foto nua, mas uma foto normal mesmo, um ensaio mesmo, a gente começa com quebra-gelo, são fotos que vai descontrair a pessoa e tal, entendeu? Principalmente se a pessoa ainda não conhece o fotógrafo, então a gente vai conversando. Então, esses ensaios dessas fotos preliminares é o que dá um tchan. Vai a dica aí para você que está começando na fotografia. Então, tem que ter esse primeiro ensaio, essas fotos de quebra-gelo, para o diálogo entre o profissional e tal. Posso lançar aqui uma nova aqui para você? Para todos os seus ouvintes? Por favor. Beleza, muito em breve, ainda acredito que em setembro, possivelmente em setembro, vou estar lecionando, dando um curso de aula de iniciação na fotografia, mas aula prática. Não é online, não.
tem que ser prática. Se você tem uma máquina, você traz para o curso, você vai aprender melhor alguns macetes, tá, usar essas coisas todas. Se não, você vai usar essa aqui, vai aprender a manusear aérea, tirar suas fotos, tal. Aí teremos umas aulas teóricas físicas no local, né, que eu vou dizer onde vai ser logo em breve, e também vamos fazer fotos externas. Vamos estar ao ar livre para que você já sinta um gostinho daí. Ah, mas eu não quero trabalhar com fotografia. Mas eu quero tirar foto, quero aprender a tirar foto, entendeu? Tem umas aulas lá também sobre celulares, aulas... Enfim, isso foi fresquinho aí, né? Foi nada combinado. É verdade. É porque eu estava aguardando para poder preparar o fly, né? O parceiro que já vai, já fechou comigo antes da nossa live. Ele disse, eu vou entrar numa live aqui, depois eu retorno para você. A gente bateu o martelo, tudo bonitinho, o local, onde será e tal. Mas fica ligado aí, todo o seu público, sua galera, sobre isso aí. Sem mais delongas. Fica a dica aí, né? Se você realmente, né? Ou seja, para você melhorar suas fotos, né? De fato, ou então para você iniciar essa profissão, né? Fica a dica aí, né? E eu quero enfatizar, né? Toda quarta-feira estamos aqui. O objetivo é aprendizados, né? Filmes, né? Passado a cada quarta-feira. Dia de quinta-feira eu separo para falar sobre psicologia, sobre coaching integral sistêmico e também mapa de perfil comportamental e inteligência emocional, que a gente precisa muito, né, nos dias atuais, né, pós-pandemia, muita gente com ansiedade, depressão, enfim, tem muita gente se reconstruindo aí, né, vamos dizer assim, diante disso. E dia de segunda-feira tem encontro de empreendedores que eu separo para falar sobre o digital, como uma oportunidade de renda. Se você já tem um trabalho, você pode ter o trabalho do digital como uma renda. Se você talvez está sem, né, procurando, está desempregado desde a pandemia, a parte do digital, a internet tem muitas oportunidades. Então, a mentoria, o encontro de empreendedor foi criado por causa da mentoria 360 graus, para orientar o passo a passo, né? E o que está mais em evidência, né, é o mercado de afiliado. Né? Vocês querendo entender um pouco mais desse mercado, esteja na segunda-feira, que realmente é um mercado que você pode ter uma renda bem interessante. Tá? Agradecer ao Maçã, mais uma vez, gratidão pela sua participação, pela sua contribuição. Você que está assistindo, né, mais uma vez também gratidão, e que a gente possa estar trocando, né, esse aprendizado sempre nas quartas-feiras, e que você possa, de fato, levar, né, que seja um aprendizado, mas que você leve para a sua vida, isso faça diferença, tá? Siga, né, dá o joinha, né, compartilha, e também siga o Maçã e me siga também. Olá, Maçã. Valeu, querido. Fica com Deus. Valeu a todos. Valeu. Um abraço.